Bom, estamos iniciando a parte 3, que versa sobre arquitetura e projeto de software. Nós vamos falar sobre os estilos arquiteturais, padrões de projeto, refatoração, anomalias, reutilização de componentes e frameworks. Essa também é uma etapa bastante importante no processo de desenvolvimento de software, bastante complexa por se utilizar de uma série de ferramentas que muitas vezes implicam, né, num conhecimento mais aprofundado da maneira de se utilizar essas ferramentas. É uma parte também bastante longa no processo de desenvolvimento de software, né, uma vez que, definida a arquitetura, se busca trabalhar o modelo para o qual vai ser construído aquele sistema. Nesse aspecto, tem todo um conjunto de conhecimentos ligado à orientação a objeto, linguagem ligado ao UML, que não vai ser objeto dessa aula, né? Isso já por si só dá um assunto para um ou mais semestres, né? Mas é a parte aonde vai ser feita essa modelagem, vai ser feita os diversos diagramas referentes aos objetos que vão ser tratados naquele sistema. Então, eu vou produzir os diagramas OML de caso de uso, diagrama de classe, diagrama de sequência, diagrama de colaboração, diagrama de componentes, diagrama de atividades, entre outros, o projeto do banco de dados e a codificação de todas as rotinas, né? Isso tudo está englobado na parte, né, de arquitetura e projeto. Nós vamos ver nesse tópico apenas a parte dos tipos de arquiteturas presentes, né, a forma de se tratar, dependendo, né, da aplicação a ser feita, né, e das ferramentas que a gente vai poder utilizar nessa fase. Bom, então a arquitetura, né, no contexto do processo de desenvolvimento de software, né, é a primeira etapa da efetiva construção do software, né? Ela vai ser o elo crítico, né, da ligação entre a engenharia de requisitos, que a gente viu, que foi a etapa de levantamento dos requisitos iniciais, o que o meu sistema tem que fazer, né, e quais vão ser os principais componentes, né, estruturais que vão permitir a execução, o atendimento, né, daqueles requisitos. Bom, uma primeira analogia que nós podemos fazer é a analogia de uma construção de uma casa, né? Ninguém inicia a construção de uma casa sem antes fazer um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia da casa, né? Eu preciso saber uma série de detalhes antes de iniciar a construção, em termos, né, de como vai ser a disposição dos diversos compartimentos, como a casa, as medidas, a estrutura. A partir daí eu vou poder projetar a quantidade de material necessária, a quantidade de horas, né, e de operários necessários para a construção, né? Eu vou ter uma visão inicial de como vai ficar a minha casa. Então, ninguém inicia um projeto, né, de construção civil sem antes fazer o seu projeto arquitetônico. Da mesma maneira, né, não se deve iniciar a construção de um sistema, de um projeto de software, um sistema computacional, sem antes executar da melhor forma possível o projeto, né, da minha aplicação. Bom, mas o que é, afinal, a arquitetura de software? Né? A arquitetura de software ela abrange, né, quais são os elementos do projeto que compõem o software. Né? Meu software vai ser um software de uma aplicação web, né? Ela vai ficar hospedada no servidor, ela vai ser uma aplicação via mobile, celular, ela vai ser uma aplicação desktop, eu vou ter vários usuários concorrentes utilizando o meu sistema, né? Como que vai ser a interação desses elementos, né? De que maneira que eu vou realizar uma funcionalidade, atender uma requisição do cliente, né?
como que eu vou, que tipos de padrões de composição eu vou utilizar. Então a gente falou já um pouco de padrões lá atrás, né, quando a gente falou de paradigmas, mas aqui nós vamos falar mais ainda sobre padrões, padrões de desenvolvimento de software. Padrões são geralmente modelos, né, que já foram amplamente utilizados, testados, validados, né, que servem de base para a construção de outras aplicações. Né? A gente vai falar de design patterns, vamos falar de frameworks, que são, né, padrões que já contêm código embutido já que eu posso utilizar, né? E com isso, né, a gente tem essa questão do reuso do software, que é algo extremamente hoje importante, né, no processo de desenvolvimento de software. Né? E algumas restrições também que devem ser atendidas. Né? Algumas definições, né, nesse contexto, a gente chama de instância arquitetorial, que se refere à arquitetura do sistema, e o estilo arquitetorial se diz respeito, né, há algumas restrições sobre a família de instâncias. Por exemplo, se eu vou ter uma, duas, três camadas, né, a gente vai ver, né, esse conceito, né, de arquitetura em camadas, né, a questão de filtros ou de pipelines, se vai ser uma arquitetura centrada na base de dados, se vai ser no modelo cliente-servidor, né, a gente vai falar sobre esses diversos estilos arquiteturais. Tá? Então, o primeiro conceito a ser tratado aqui é a arquitetura em camadas, né? Numa arquitetura, né, de um software, né, a gente define os componentes do software, suas propriedades externas e os seus relacionamentos. Então, arquitetar o software significa organizar ele para que ele possa ser o mais eficiente e eficaz possível. Então, eu posso ter vários níveis de camadas verticais, como a gente vai ver, e em cada camada eu posso ter um conjunto de componentes, né, que vão estar em determinadas camadas. Né? Eu vou ter a minha camada de serviços, por exemplo, onde eu vou ter lá, né, os componentes ligados ao banco de dados, o componente ligado ao protocolo de comunicação, os componentes ligados à segurança, né, e assim por diante, na camada de serviço. Na camada do domínio da aplicação, né, por exemplo, né, onde eu vou ter a interação com o meu usuário, eu vou ter lá as diversas funcionalidades que ele vai poder acessar, né, dependendo do sistema que está sendo tratado. Tá? Bom, então a arquitetura em camadas, né, ela visa a criação, né, de aplicações modulares, né, onde uma camada mais alta se comunica com a camada mais baixa. E eu separo as funcionalidades em camadas de maneira a tornar o meu sistema mais eficiente. Muitas aplicações web, né, na sua totalidade, né, são feitas, né, com essa forma, né, de funcionamento, né, de maneira que muitas vezes, né, uma atualização naquela aplicação é feita sem que eu precise modificar a camada aonde o cliente interage, né? O que é algo extremamente comum, né? Coisas que não era possível quando se tratava de uma arquitetura monolítica centralizada. Né? Então eu tenho, em geral, né, dependendo, né, do estilo arquitetônico, né, uma camada de apresentação, que é a camada onde há interação, né, com o meu usuário, uma camada de negócios onde as regras do negócio, né, que eu levantei minha licitação de requisitos vão estar presentes, uma camada de persistência que vai fazer a comunicação com o servidor de banco de dados, com os dados que eu preciso ter acesso para poder retornar a requisição do cliente, e todas essas camadas têm um conjunto, né, de classes que modelam cada uma dessas camadas. A gente tem desde o estilo centralizado até 2 camadas, 3 camadas, N camadas. Né? Esse histórico da evolução, né, ele começou, evidentemente, com a arquitetura centralizada, né, foram as arquiteturas dominantes, né, na década de 80, né, principalmente para as grandes corporações, né,
Só que rapidamente isso foi sendo ultrapassado devido aos problemas, né, que causavam, né? A interface normalmente era uma interface não amigável, né? Não permitia, né, uma expansibilidade daquela aplicação, porque ela estava centralizada, dependente muito, né, do servidor onde estava rodando, né, e por isso com performance limitadas, né, é, a partir daí, né, com o advento, né, das comunicações, redes de computadores, né, se passou para a arquitetura em duas camadas, né, aonde eu tenho um servidor central, né, que é a camada, né, do servidor, vamos dizer assim, e o lado cliente, né, onde eu tenho as diversas aplicações que podem estar rodando num desktop e fazem as requisições, né, ao lado servidor. Né? Isso permitiu aumentar bastante a escalabilidade de uso, né, dos sistemas, né? Esse tipo de arquitetura, né, é o que se chamou, né, de sistemas cliente-servidor, né, em duas camadas, né, onde no lado cliente, né, se concentrava a lógica do negócio e as questões da interface do usuário, né, e a camada servidor tratava dos dados, né, normalmente utilizando o SGBD. Né? Depois isso foi se expandindo, a arquitetura em três camadas, né? Ela já separou a parte, né, de apresentação, né, que fica do lado do usuário, né, de uma camada de aplicação, onde eu tenho, né, um servidor que processa a aplicação, e de uma camada de dados, onde eu tenho, né, efetivamente os dados. Né? E depois surgiram as demais variações, N camadas, 4 camadas, aplicações via web. Né? O importante é a gente ter a noção, né, dessa separação em termos de estilo arquitetural. Né? Como já foi dito, né, a arquitetura em duas camadas, né, que originou, né, a tecnologia cliente-servidor, né, resultado também da possibilidade de comunicação, né, via rede, né, com o protocolo TCP/IP e depois via internet, né, onde eu tenho o lado cliente, onde fica a parte, né, da interface, a lógica de aplicação, e o lado servidor. Né? Na sequência, né, uma evolução natural, né, dessa tecnologia, né, em camadas, né, foi o surgimento do modelo MVC. Né? O MVC é a abreviação de Model View Control. Né? O MVC surgiu em meados de 1979, num projeto feito em Smalltalk, e ficou mais popular na década de 90, né, onde aumentou bastante o número de desenvolvedores. Né? E o principal objetivo do MVC é separar as camadas de desenvolvimento, né, de maneira a ficar mais simples, né, e mais rápido, né, de resolver os problemas e efetuar os ajustes. Né? Como já foi dito, né, ao longo do tempo, né, é muito comum o meu sistema sofrer atualizações, né? Não necessariamente por conta de bugs e erros, mas sim por conta de atualizações em função do contexto, né? Como já foi dito. Né? Mudam-se legislações, mudam-se impostos, mudam-se necessidades, né? E assim por diante. Então, no modelo MVC, o controller, né, onde ele trata os dados recebidos, né, do usuário, né, e tem uma lógica, né, de apresentar esses dados. A camada view, ela mostra a saída dos dados, né, então o usuário tem acesso à camada controle view. Né, o controle recebe as informações, o view exibe a tela, né, de exibição, né, dos resultados, e o model é onde eu tenho os dados, né, e as regras do negócio. Né? Então, esse é o esquema básico do modelo MVC. Tá? Depois do modelo MVC, surgiu uma outra abordagem, né, que é a abordagem dos microserviços. Inicialmente, né, os sistemas eram sistemas dito monolíticos. Né? O que seria um sistema monolítico? Né? A estrutura é mais simples, né? Todas as partes do sistema estão num bloco único, né?
eu consigo fazer o desenvolvimento e o teste de uma maneira mais fácil, porque é uma coisa só, né? E se mostrou eficiente para aplicações pequenas, né? O problema é que uma aplicação monolítica, né, para uma aplicação mais complexa, passou a causar uma série de problemas, né? Normalmente, né, um sistema dessa maneira ele fica muito preso à tecnologia utilizada, né, já que todos os componentes estão num único local, né? A manutenção fica mais difícil, evidentemente, né? Aquela prática que hoje é muito comum, né, de contínuo deployment, né, ou seja, contínua atualização, né, e disponibilização de novas releases, fica mais difícil, né, porque o sistema, nesse processo, teria que ficar indisponível totalmente, né? A coordenação das equipes fica mais complicada, a queda na qualidade do código fica mais evidente, né? Consome mais recursos em termos de servidores, compromete a escalabilidade e assim por diante. Então, qual foi a solução adotada, né? Foi a velha tática do dividir para conquistar, né? O dividir para conquistar significa, né, quebrar esse grande sistema monolítico em pequenos serviços, serviços pequenos e autônomos, né, que trabalham de forma conjunta, né, que receberam o nome de microserviços, né? Então, o microserviço, né, não tem um tamanho exato para definir o tamanho do microserviço, né? O microserviço ele deve atender, né, um caso de uso específico, né? Só que essa abordagem permite, né, uma capacidade de expansão muito maior, uma maior reusabilidade, né, uma maior facilidade de utilização de componentes para a construção de microserviços, né? E eu posso ter diversos tipos de aplicações, né, aplicação web, desktop, mobile, né, que podem consumir as funcionalidades do microserviço, né? Como exemplo, né, de plataformas, né, de microserviços, a gente tem a plataforma da Microsoft, a Microsoft Azure, e a plataforma da Amazon também, né, é uma outra plataforma que propicia, né, a hospedagem e execução de microserviços. Se a gente pensar hoje em e-commerce, né, esses meios, né, de pagamento, né, PayPal, por pagamentos eletrônicos, né, via cartão de crédito, isso tudo é feito via microserviços, né? Isso precisa ser feito uma manutenção ágil, ele precisa ser extremamente rápido, ele precisa ser extremamente confiável, né? Então, esse tipo de sistema hoje ele está todo calcado em cima de microserviços. Tá? Alguns casos de uso de sucesso dessa abordagem, né? A gente já falou do Amazon, né? Mas a Netflix funciona, né, na base de microserviços, né? O próprio eBay, né, que é um site de compras, né? O Groupon também, uma outra aplicação muito utilizada, né? Se valem, né, do conceito de microserviços. Bom, aí a gente entra na parte de padrões e projetos. A gente já falou, né, que os padrões, né, ele é algo, né, que deve ser utilizado, né, que já foi testado, que já existe, né, uma documentação farta a respeito daquele padrão. Então, eu vou construir algo novo, vou se utilizar de um padrão, né? A engenharia faz muito disso, né? Nas suas diversas áreas, né? Engenharia civil, mecânica, elétrica, etc. E tal. E na engenharia de software, a gente tem hoje já um conjunto bastante significativo de padrões e projetos de software, né? Que normalmente a gente se refere como design patterns, né, em inglês, né? E o que são esses patterns, né? Eles descrevem a melhor forma de resolver um determinado tipo de problema, né? Já que aquilo se repete. Então, numa aplicação, se a gente pensar, eu sempre vou ter, sempre assim, né? Sempre é uma palavra muito forte, mas na maioria das vezes eu vou ter uma parte de autenticação do usuário, seja no sistema desktop, mobile ou via web, aonde o usuário vai, se ele não for cadastrado, ele vai ter que se cadastrar, depois que ele se cadastrar, ele tem que digitar uma senha,
Aí eu tenho lá os mecanismos de tratamento quando o usuário erra a senha 3 vezes, enfim. Né? Depois disso, que ele já se autenticou, ele vai escolher qual é a opção desejada. Normalmente, né, dependendo da aplicação, eu vou ter uma parte onde eu vou ter que imputar dados para cadastrar uma nova informação, seja o registro de uma reclamação, seja um pedido de venda, eu vou ter consulta ao banco de dados. Então, eu vou ter situações que se repetem, né? E que já existe mais ou menos um padrão definido para tratar esse tipo de situação. Então, os padrões são modos, né, de capturar essas experiências, né, e fornecer a solução para que outras pessoas possam utilizá-las. Né? Então, uma analogia que a gente faz, né, no jogo de xadrez. Né? No jogo de xadrez, né, para quem conhece um pouco do xadrez, existe uma série de aberturas, né, que você vê na internet, tem livros, né? Aquela própria série do Netflix ficou muito famosa, né? O Gambito da Rainha, né? Na verdade é uma abertura muito popular no xadrez, né? Para os jogadores, né, de xadrez, né? Normalmente se fala Gambito da Dama, né? Aonde o movimento inicial das brancas é D4, né? Ou peão 4 dama, né? E a partir daí as pretas respondem também com peão 4 dama e as brancas retornam com peão 4 bispo da dama, propondo, né, o sacrifício do peão do bispo da dama. Esse é o ponto básico do gambito da dama. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque todos esses movimentos já foram catalogados, já foram estudados, né? Existem livros, né? Um bom jogador de xadrez deve estudar essas aberturas, né, para que ele possa saber qual é o padrão de jogada mais adequado para determinados tipos de posições, né, no jogo de xadrez. Né? E um novo jogador, um jogador que está aprendendo, ele pode, evidentemente, se utilizar desses padrões. Né? Então, é a mesma coisa com relação aos design patterns. Né? Então, os design patterns foram propostos inicialmente, né, no lançamento desse livro, que é um livro referência da área, né, Design Patterns, né, do Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Wissles, que acabaram sendo conhecidos como a gangue dos quatro. Né? Então, muitas vezes vocês vão ver o termo, né, padrões do Goff, né, que são os padrões que foram propostos, né, por esses quatro autores, né, aonde eu tenho uma série de informações que devem ter cada um dos padrões, o nome do padrão, a classificação, qual é o propósito do padrão, daquele padrão, né, a motivação, a aplicação, a estrutura e assim por diante. Né? Nós também não vamos entrar em muitos detalhes, né? Só está sendo feita a apresentação, né, desse recurso. Isso também é um assunto extremamente extenso, né, a ser abordado, né, num outro momento. Né? Mas, basicamente, eu tenho padrões de classe e de objetos, né, onde existe um escopo da aplicação desse padrão e um propósito. Né? Então, se eu quero um padrão para criação de classes, eu já tenho o método Factor, né, que é um método já padronizado, né, que deve, né, ser utilizado pelas boas práticas, né, de programação. Né? E assim eu tenho diversos outros métodos, dependendo da funcionalidade que eu quero implementar, né, eu já tenho padrões prontos, né, como, por exemplo, né, o padrão Composite, né, que é um padrão de estrutura, né, do objeto, né, onde eu tenho objetos, né, compostos. Né, eu posso me valer desse padrão de software e aí eu já tenho mais ou menos a estrutura das classes, né, seguindo esse padrão, o que facilita, evidentemente, a manutenção, o entendimento, né, e uma série de outras características. Bom, na sequência, né, o que a gente tem em termos, né, de tecnologias e ferramentas para essa etapa de projeto e arquitetura de software? Né? Hoje é muito comum a gente ver o termo fábrica de software. Né? O termo fábrica de software foi cunhado no sentido de se pensar numa empresa, numa organização de desenvolvimento de software que atua como uma fábrica que entrega uma produção em massa. Né?
Então eu faço um pedido, ela empacota lá o meu software e me devolve, né, aquele produto, né? Então a fábrica de software ela faz sentido, né, se a gente pensar em trabalhar em padronizações de processos, automação do processo de desenvolvimento, uma produção vista como se fosse em série, né? E isso implica nos sistemas construídos a partir de padrões. Então a gente acabou de falar dos design patterns, né, que dão padrões para a especificação, dependendo, né, do tipo de aplicação, modelos arquiteturais, ferramentas e frameworks, né? Então aí a gente começa a falar sobre alguns outros aspectos, né, que vão estar relacionados a esse contexto. O primeiro deles é a questão da refatoração. A refatoração é, de uma maneira mais simples, né, de uma visão mais simples, é o processo de eu modificar o sistema, melhorando a estrutura dele, né? É como se fosse, de tempos em tempos, né, uma equipe responsável por reescrever códigos que poderiam, né, ter sido escritos de uma forma melhor, ou se estão valendo do uso de tecnologias, isso é muito comum, né, que surgiram agora, né? Hoje nós temos, né, nós vamos falar isso mais para frente, mas uma série de bibliotecas de código livre, né? Então, muitas vezes algum tipo de funcionalidade já foi disponibilizada, eu posso aproveitar ela, né, no meu código, né, uma vez que é um código livre, né? Então, muitas vezes, esse processo de refatorar o código faz com que eu faça com que o meu sistema fique mais atualizado, se utilize das versões mais correntes das minhas plataformas de desenvolvimento, né, de compiladores, né, e assim por diante. Então, é uma técnica, né, utilizada, né, como um processo, né, de revisão e reescrita do código para deixar ele o mais atual, né, e o mais eficiente possível. Nesse processo, né, em geral, né, não dá para fugir disso, né, algumas anomalias, né, vão acabar sendo detectadas. Isso normalmente, né, são situações, né, que vão impactar, né, a qualidade do meu sistema, né, e daí a necessidade, né, da gente ter um processo bem estruturado, né, de testes e validação do software, que é o assunto que a gente vai ver na etapa seguinte. Bom, para a gente ainda finalizar essa parte de arquitetura de software, tem o conceito de reutilização. Então, a gente já falou um pouco disso, né? Os próprios design patterns, eles são baseados nesse conceito, né, de utilizar padrões já prontos, né? Os próprios frameworks que a gente vai comentar em seguida se baseiam nesse conceito, né? E a reutilização, né, eu posso separar ela em alguns tipos, né, de objetos, funções e componentes de sistemas, aonde hoje, né, a reutilização de objetos e funções é o que mais ocorre, né? Dentro do meu projeto eu consigo reutilizar funções para outras aplicações, né? Os componentes, hoje eu tenho já a possibilidade de ter free na internet, alguns são até pagos, mas eu tenho condição de fazer uso de componentes que realizam tarefas específicas, e até mesmo um sistema, né, pode ser reutilizado e incorporado a um outro sistema. Hoje a gente tem um conjunto de possibilidades, né, de plataformas de open source, né, de software, né, livre, né, que podem ser utilizados, né? Muitos têm algumas restrições, né, como, né, a não utilização para fins comerciais, outros só para utilização acadêmica, enfim, né? Mas tem muitos que são free mesmo. Hoje a gente tem diversos fóruns de debate. Então, se você tiver qualquer dúvida em qualquer etapa do seu processo de desenvolvimento de software, particularmente, né, na fase de programação, na fase de modelagem, pode colocar uma dúvida lá no fórum, né, dos desenvolvedores Java, né, nos fóruns Ninja, Developer, que alguém vai ter tido já essa dúvida, ou então alguém vai responder a sua dúvida. Então, isso
é um fato muito positivo para a área de desenvolvimento de software, né, que a gente tem, né, a possibilidade de acessar esse cabedal, né, de compartilhamento de informação. Bom, e aí a gente fala então agora do framework. O que é um framework? Um framework é um conjunto de classes que constitui um design abstrato para soluções de uma família de problemas. Bom, essa foi uma das primeiras definições de framework, mas a gente vai entender melhor framework, né, no sentido de entender que o framework é todo um conjunto de pacote de software, onde uma parte já está pronta, uma parte eu vou adaptar e vou poder utilizar na minha aplicação. Então, hoje é muito comum a utilização de frameworks, principalmente em projetos web, né, onde eu já tenho frameworks prontos para fazer, né, telas, né, de e-commerce, telas, né, de cadastro, de um novo usuário, de um novo item, né? Telas, né, de consulta de informações. Né? Então, eu tenho um conjunto de frameworks que já praticamente já diminui bastante o esforço de programação. Né? Então, o framework é composto, né, de um kernel em uma parte específica, né? Então o kernel é a parte fixa do framework, né? É como se eu pensasse, né, no framework como, né, esses dispositivos, né, com várias tomadas, né, esses dispositivos de conexão, né, e a parte, né, de implementação é a própria tomada do aparelho que eu quero ligar, que é a parte variável. Tá? Existe uma relação muito grande, evidentemente, né, e às vezes até uma confusão entre frameworks e design patterns. Né? Os design patterns, né, são modelos mais abstratos que o framework. O framework ele tem código, né? O design pattern não tem, ele é só um modelo, um exemplo de um uso, né, que eu vou ter que adaptar. Né? Os design patterns, né, têm uma abrangência menor do que o framework. Né? O framework, né, normalmente o framework típico, ele tem vários design patterns e o contrário não acontece. Né? E os design patterns são menos especializados do que o framework. Né? O framework tem um domínio de aplicação particular, né, como já disse, né? Tem frameworks específicos, por exemplo, para aplicações web, tem frameworks específicos para controle de processos, né, e assim por diante. Tá? Então, recapitulando, né, o framework oferece uma possibilidade de reuso muito maior que os patterns. Né, o código do framework é reutilizado. Né, eu já pego um framework pronto, né, com aquele código e posso utilizá-lo. Né, o framework está ligado a uma linguagem específica. Né, e aí basta desenvolver aquela parte específica da aplicação, como foi colocado, né, no slide anterior. Tá? Eu tenho basicamente dois grandes tipos de frameworks, né? Os frameworks de aplicação orientado a objeto e os frameworks de componentes. Né? Os frameworks de aplicação, né, eles geram famílias de aplicações, né, orientadas a objetos. Né? Então, são classes abstratas, interfaces, né? Que eu vou instanciar em cada família de aplicação. E os frameworks de componentes, né, vão dar suporte a componentes num determinado modelo, né, onde eu vou poder criar uma instância, né, desses componentes, né, e fazer a comunicação dessa instância, né, no framework de componentes. Tá? Alguns exemplos, né, de frameworks, né? Eu tenho o Django, que é um framework escrito em Python, Spring, que é um framework muito utilizado, o próprio Microsoft.NET, ou .NET, né? É um framework para os produtos da Microsoft. Né? Visual Studio é baseado, né, nesse framework. Né? É um framework também com área de abrangência muito grande. Eu tenho também o JSF, né, que é o Java Server Interfaces, né, um outro framework também bastante utilizado, principalmente em aplicações web. Bem, a gente concluiu, então, a parte número 3 aqui.